Boa noite. Boa noite a todos e todas com essa introdução musical que tem a ver com o nosso tema de hoje. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, ao som de Titãs, é preciso saber viver. Hoje nós vamos tentar lidar com esse tema, então acho que essa exortação popular, poética, pode nos ajudar. Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É preciso saber viver. A Irene está aqui para interagir com vocês. Nosso segundo encontro deste curso de Antropologia 2. Encerramos Antropologia 1 com 8 aulas e retomamos no sexta-feira passada a parte 2. Os poetas são bons, né? Porque eles dizem a coisa sem rodeios. Esse é o grande enigma da vida, né? Como é que se vive? Onde está o manual? As instruções? Música clássica aí da MPB, né? De Roberto Carlos, Erasmo Carlos, interpretada por Titãs, atualizada e sempre atual. Algo para a gente pensar, né? Ele fala das pedras do caminho, das flores que têm espinho, que a gente soubesse, né? Como evitar os erros, como consertar coisas erradas. Se soubéssemos desde cedo, desde o começo, qual é o caminho certo da vida, pudéssemos evitar todos os erros, né? O que na vida é ilusão? O que é real? Preciso ter cuidado para não sofrer mais tarde, é o que nossos pais falavam, né? É preciso saber viver. Bom, gente, a música lembra, né, as memórias aí, é uma música bem conhecida, todos vocês podem ouvir depois, quem sabe até voltar a essa letra, e quem sabe até lembrar de outras músicas que também sejam bem pertinentes a esse tema. Eu me propus a falar sobre morte e ressurreição, mas cheguei à conclusão que é impossível falar sobre esses temas sem começar pelo começo. E o começo é a vida. E então eu senti necessidade de uma teologia da vida, que eu estou chamando aqui gracejosamente, existe essa palavra? Gracejosamente de vidalogia, porque não tem uma teologia própria da vida, né? Tem alguma coisa lá na criação, alguma coisa em antropologia, mas eu senti necessidade de uma abordagem teológica à vida. Então esse é um curso que pretende tratar destes temas muito, muito profundos, complexos, mas fundamentais, centrais na vida. E eu dividi o curso em 3 capítulos, 3 temas, melhor dizendo, que vão abarcar aí pelo menos 2 aulas para cada um desses temas, ou 3 capítulos, que são vida, morte e ressurreição. Do modo como eu estou organizando a aula de hoje e a próxima, nós vamos falar sobre vida, e depois então vamos desenvolver uma teologia do morrer. O que as escrituras, o que a revelação, o conjunto da revelação, que é o fundamento da fé cristã, fala sobre o morrer. E depois do morrer, o que é que a revelação tem a dizer? Bom, foi sobre esses 3 temas que eu dei a aula passada para, de certa forma, pontuar o escopo, né, do curso, mas deixando claro que o curso ainda está sendo elaborado e que eu mesmo estou tentando desenvolver o melhor que posso esses temas.
Então vamos ao curso de hoje, a aula de hoje, melhor dizendo. O curso não, a aula de hoje. O que é a vida? É quase impossível não lembrar lá do Antônio Abujamra, né, do programa Provocações, em que ele perguntava irritantemente, né, Irene? Irritantemente, o que é a vida? Eu estava vendo agora há pouco uma seleção de pessoas que estiveram lá naquele programa meio escuro, assim, né? Grave, em que ele entrevistou todo tipo de pessoa e ele sempre terminava com esta pergunta: o que é a vida? E o sujeito se retorce, fala e desfala e tenta elaborar, e ele olha bem para a pessoa como se a pessoa não tivesse respondido nada e pergunta de novo e de novo: o que é a vida? De certa forma, o programa fala sobre a vida da pessoa, né? E termina com uma pessoa incapaz de dizer o que é. Então é sobre este tema que eu quero me dedicar hoje. E para tratar deste tema, para abordar este tema, eu quero colocar aqui algumas delimitações importantes. Primeiro, quero falar não de toda forma de vida, mas da vida humana. Porque nós sabemos, aqui na maneira como nós vemos a vida, como nós entendemos o que é vivo e o que não é vivo, que nós consideramos a vida vegetal, né, os animais como sendo as plantas, né, a flora como sendo uma forma de vida, e também a vida animal, que é esta que está aí diante de nós, desde os micro-animais, né, os micro-seres, até os seres selváticos, gigantescos, assustadores. Nós vamos deixar de lado estas formas de vida e vamos delimitar, então, uma teologia da vida humana, a vida do ser humano. É esta que nos importa. Mesmo que você diga, não, mas é tudo vida, né? O ser humano também é um animal, etc. Tudo bem, não importa. De qualquer maneira, nós estamos fechando o foco sobre o ser humano, a complexidade da vida humana. Esse é o recorte que faz toda a diferença. Uma outra limitação muito importante é a limitação teológica, porque a vida é este mistério, esse espetáculo que está aí diante de nós, que, como eu falei na aula passada, se recusa a ser delimitada, definida. Ela não pode ser facilmente racionalizada. Então, se nós perguntássemos para diferentes pessoas, diferentes saberes o que é a vida, nós teríamos enfoques diferentes. Então, a vida é esse mistério que está diante de nós, que está em nós, porque só podemos falar da vida estando vivos. Então, a vida é este fenômeno que somos e que vemos, que experimentamos e que assistimos, e que é objeto do olhar, da reflexão, da pergunta, da investigação dos mais diversos saberes. Então, vocês têm que ter em mente que nós vamos desenvolver a aula de hoje e a próxima com um olhar teológico. Eu não poderia, nem deveria, nem está no escopo desta aula, pensar sobre a maravilha biológica, né? Pensar na psique humana, pensar na sociabilidade humana, na cultura humana. Não são estes olhares que nós estamos buscando aqui. Nós estamos olhando para a vida que somos e que vemos e fazendo perguntas à teologia. A teologia é um saber desenvolvido a partir do conjunto canônico das escrituras cristãs, judaico e cristã, né? Portanto, Antigo e Novo Testamento. O que é que esta riqueza humana, o que é que este testemunho milenar tem a nos dizer sobre a vida que nos ajude
a compreender melhor o que somos e como devemos viver. É preciso saber viver, né? Não foram os irmãos, a dupla aí da Jovem Guarda a fazer essa primeira pergunta. Todo ser humano é obrigado a fazer essa pergunta, quer ele o tenha dito de forma clara, expressa, quer nunca tenha dito. Esta pergunta está no âmago do nosso ser, né? Porque, como eu falei na aula passada, nós não apenas estamos vivos, nós estamos vivos e sabemos que estamos vivos. Nós temos consciência de estar vivos. Então, é um olhar teológico que nós devemos buscar aqui agora. Então, esse recorte é importante porque eu vou deixar de lado, é claro que às vezes a gente dialoga com outros saberes, mas não é meu objetivo tratar da vida sobre outros aspectos, a não ser teológico, ok? Então esse é um limite muito importante, senão a gente se perde nesse grande mistério da vida. Um detalhe muito importante que eu queria colocar aqui é que a mente hebraica que está por trás do Antigo e do Novo Testamento também faz um recorte na maneira de pensar a vida. Pode ser que eu e vocês sintamos falta de uma certa teoria da vida, uma certa teologia da vida, um pensar sobre a vida. Mas é necessário lembrar que a mentalidade hebraica é muito mais concreto material do que abstrato teórica. Então você dificilmente vai encontrar na Bíblia, quer seja no Antigo Testamento, nos livros dos profetas, no Evangelho ou em Paulo, alguma teorização, algum discurso acadêmico, teórico, sobre as realidades da fé. Jesus é um mestre muito prático, né, que ensina vivenciando e vivencia ensinando, de modo que ele não faz separação rigorosa entre teoria e prática. É claro que o Evangelho tem palavras de Jesus, mas essas palavras de Jesus estão ligadas às ações de Jesus, ao viver de Jesus. E Paulo a mesma coisa. A gente teria, né, quem sabe vocês, mas eu falo por mim, eu às vezes gostaria que o apóstolo Paulo tivesse discorrido sobre algum tema fundamental da fé cristã, tivesse teorizado algum tema importante da fé cristã, mas ele não faz. Ele visita as igrejas, trata com as igrejas em cima dos seus problemas concretos, e é isso que temos. Então estou dizendo isso porque pode ser que a abordagem que eu apresentar frustre algumas expectativas mais acadêmicas, mais teóricas, de um pensar sobre a vida. O judeu não é como o grego, né? Que pensa, que se afasta da vida, né? Se afasta da materialidade, da realidade, desse mundo cru, desse mundo terreno, físico, decaído, ao encontro dos deuses, nesse exercício do filosofar, né? Então, nós não temos aqui, como poderíamos ter, por exemplo, em Sócrates, em Platão, em qualquer outro filósofo do período clássico grego, ou até dos filósofos modernos, né? Cujo saber sobre a vida é impenetrável, né? A rigor, se você se dedicar a estudar alguém que falou sobre a vida, você fica praticamente com aquela cara de incógnita e pensa, cara, vamos viver, né? Porque não dá para ler esse cara, né? Então, esse tipo de abstração nós não temos para oferecer, né? Embora, é claro, como pessoas modernas, pessoas treinadas no pensar intelectual, nós podemos transformar o conjunto da revelação numa doutrina e podemos então falar sobre ela, ok?
Antes de avançar para o conteúdo do curso, ainda nesta parte introdutória, eu queria fazer aqui uma estratégia de abordagem que vai servir para esta aula e para as próximas, que não deixa de ser também uma certa provocação a nós cristãos. Porque nós temos, assim, talvez de uma forma velada, não confessada, uma certa ilusão de que as Escrituras são, assim, um meteorito que caiu direto do céu, né? Escrito em hebraico, pronto. E o ser humano, os profetas, os homens, as mulheres que receberam essa revelação, foram um tipo de canal, channeling, né? Canal, médium, né? Médio, o meio, pelo qual passa intacta a mensagem do Deus, não vou falar dos deuses, porque a Bíblia é monoteísta e nós também somos monoteístas, mas assim como profetas, adivinhos, feiticeiros, médiums, qualquer pessoa que faça contato com o divino, né, às vezes se apresenta como um canal, como um médium, né, meio, mídia, pelo qual o Espírito fala. Nós conhecemos isso aqui, né, no meio moderno como psicografia, ou seja, o Espírito se apropria de uma pessoa e por meio dela fala diretamente. É claro, né, nós cristãos sabemos que nós não praticamos mediunidade, channeling, não temos xamã, não temos psicografia, claro. Mas nós temos uma certa dificuldade de pensar na historicidade da Escritura. E é esta provocação que eu quero colocar aqui para vocês. Pensem comigo que os primeiros livros da Bíblia, os livros do Antigo Testamento, principalmente, porque o Novo Testamento tem outra elaboração, outra composição, um período muito mais curto de formação, uma problemática de autoria muito menor, né? Mas quando nós falamos do Antigo Testamento, nós estamos falando de um povo dentro da história. Nós não temos nas Escrituras aquele primeiro homem que escreveu, o primeiro humano que fez a primeira pergunta. Nós temos um povo, o povo judeu, o povo hebreu, na sua historicidade, na sua história nacional, nas suas aventuras, se eu puder dizer assim, na sua história de guerras, de ameaças, de conquistas, de altos e baixos, de libertação, de escravização, né? De momentos críticos, de momentos gloriosos da vida israelo-judaica, né? E nós temos que pensar a revelação dentro desse cenário. Então nós temos que pensar a revelação como respostas às perguntas feitas. É aqui que eu quero colocar a minha provocação. Que as Escrituras foram elaboradas, concebidas, pensadas, editorializadas, copiadas, compostas, numa forma que encontra perguntas deste povo. Então pense nas Escrituras, tanto o Pentateuco como os livros históricos, os profetas, os salmos, a sabedoria, né, para ficarmos apenas no Antigo Testamento. Pensa que a causa do surgimento dessas Escrituras é a história do povo, os problemas do povo, as crises do povo. Do contrário, você poderia pensar que um anjo cai do céu, cai não, né? Cai é um negócio meio esquisito. Desce do céu e fala, ô Jacó, toma nota aí que o anjo lá do céu, o superior lá, o Gabriel, me mandou aqui trazer umas cartas. Escreva aí, né? 2 pontos. E aí o cara fala, tá bom, do que você quer falar hoje? Né?
Eu quero tirar esta inocência, essa infantilidade, esta fantasia a respeito das Escrituras, para colocá-la no chão. Por isso que essa escola chama teologia pé no chão. Para pensar que as Escrituras surgem do encontro do ser humano com as crises da vida. E a diferença, então, entre o povo da Bíblia e os demais povos é que este povo judeu, israelita judeu, vai responder dentro de uma revelação de uma divindade exclusiva. Qual divindade? Yahvé. Então, enquanto o egípcio, o babilônio, o caldeu, o sírio, o filisteu, o edomita vai responder a partir da sua concepção de mundo, das suas divindades, dos seus profetas, dos seus sacerdotes, das suas feitiçarias, da sua consulta aos mortos, das suas artes, das suas magias. O povo judeu é cortado desta tradição, deste berço comum, e é obrigado a apresentar estas perguntas à sua divindade. Qual divindade? O único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ah, vocês querem saber quem é Abraão? Abraão é antepassado de Noé. Ah, vocês querem saber quem é Noé? Então essa história vai sendo composta tradicionalmente por Moisés, mas seja lá por quem quer que tenha sido, para responder à história do povo de Israel. Com isso, eu pretendo colocar as lições que nós tratarmos aqui, isso vale para tudo, obviamente, mas como essas questões são questões muito profundas, muito críticas, muito fundamentais, eu queria que você estabelecesse essa solidariedade, esta crise solidária com o povo judeu, que faz as mesmas perguntas que nós. E nesse ponto, independe se ele viveu 3.000 anos antes de Cristo, ou 500 anos antes de Cristo, ou 100 anos depois de Cristo, ou agora. Por quê? Porque todo ser humano vive e sabe que vive, e também sabe que morre. E esta realidade impõe ao ser humano perguntas. E essas perguntas têm que ser respondidas a partir dos saberes disponíveis. Então, qual é o corte entre as escrituras judaico-cristã e as demais tradições, mitologias, religiões que depois nós viemos a chamar de pagãs? A fonte de revelação, enquanto eles recorrem às suas fontes próprias de revelação, nós temos um corte que separa o conjunto da nossa fé das demais fontes, embora dialogue com elas. Nunca pense que o povo judeu vive numa ilha, numa Atlântida mágica, né? Sem contato nenhum com o egípcio, com o babilônio, com o fenício, com o sírio. Não, ele conhece. E durante grande parte do Antigo Testamento, ele está capengando entre Baal e Yahvé, entre Astarote, entre os deuses da Babilônia, os deuses dos povos. E dentro deste caldo é que vão surgindo as Escrituras, dizendo: isto é do Senhor teu Deus, isto não é do Senhor teu Deus. Então, eu queria colocar esse pano de fundo, assim, esta base, para a gente poder dialogar, né, a partir desta realidade das Escrituras. Lembrem o seguinte: eu sou um teólogo bíblico crente. Eu sou crente, eu creio nas Escrituras como palavra de Deus. Hoje tem que dizer isso. Eu só estou lembrando os irmãos que a Bíblia tem uma história. E essa história é fundamental
fundamental para distinguir a nossa Bíblia, o nosso livro sagrado, dos outros livros sagrados. Porque os outros livros sagrados vieram por meio de uma mágica, por meio de uma revelação instantânea, por meio de um encontro mágico, e as Escrituras, por isso elas não são abstratas, elas são fruto do andar de Deus com o seu povo. De um povo que capenga, que erra, que também pergunta o que é a vida, que também pergunta quem sou eu, que também pergunta, caramba, o egípcio falava que Deus nasceu de um pedaço do corpo da deusa não sei das quantas. Será que é isso que o nosso Deus diria? Ou então Abraão, que sai do Ur dos Caldeus e fala, puxa vida, eu aprendi aqui que o homem foi feito do sêmen, do sangue, do não sei o quê, dos deuses não sei das quantas. E ele faz essa pergunta para Yahvé. E essas perguntas vão surgindo no bojo dessa revelação. E é dentro deste diálogo crítico que vai surgir então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou, né? Então, eu não sei se deu para entender. Deu para entender? Eu quis tirar a Bíblia dessa coisa meio mágica, assim, sabe? Meio psicografada, né? Que Moisés subiu lá no monte, né? Cobriu a mão assim, e a mão dele foi tomada por um espírito, e quando ele viu, as tábuas estavam lá escritas, né? Mas que não, Moisés era um homem do deserto, que tinha horas e horas e horas para pensar. Para pensar, será que nós somos, de fato, feito da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido? Será que isso explica, né? Abraão cria nisso. Então estas perguntas têm que ser colocadas no chão da história. E com isso eu posso estabelecer uma solidariedade, ou seja, eu posso agora gritar junto com o salmista. Quando o salmista fala, por exemplo, no Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres? Quando vejo a obra das tuas mãos, quando vejo os céus, quando vejo os astros, o que eu sou para que eu recebesse tamanha importância neste mundo? Que os animais me obedecem, que eu tenho uma sabedoria que o chimpanzé não tem. Entende? Então nós podemos fazer as mesmas perguntas, essas perguntas que movem o saber humano, essas perguntas que fazem ciência também, que fazem filosofia, que fazem mitologia. A diferença é que essas perguntas foram feitas ao Deus eterno. E por isso nós temos respostas desta natureza aí. Bom, feita essa introdução, se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça. Este pano de fundo, este palco vai servir para todas as aulas, aliás, serve para tudo, né? Eu não creio na Bíblia psicografada, eu creio numa Bíblia que foi escrita nesta crise, né, dos humanos com seu Deus, né? Dos humanos com o seu Deus. Aquele homem que pensa, puxa vida, eu vou plantar, quem me garante chuvas? O vizinho ali é fenício, ele faz cultos para Deus, eu não sei das quantas lá, Azera, Asherá. Será que não é bom fazer também? Esse povo está aqui na terra há muito mais tempo do que eu, né? E então ele presta culto àquela deusa Asherá, ou ele faz um sacrifício a Baal. Mas aí vem o sacerdote, vem o profeta e fala, que loucura vocês estão fazendo, Deus não quer nada disso. Mas aí você fala, caramba, mas o meu campo não produz, o do cara produz. E aí o profeta fala, mas é porque vocês não estão obedecendo a Yahvé, vamos obedecer a Yahvé e tal. Então é nesta crise que surge estas respostas teológicas aos problemas da vida. Por isso que eu falei, nós vamos perguntar aqui o que é a vida, mas não tem um tratado socrático sobre a vida. Tem uma história, ok? Bom, eu vou dividir a aula de hoje então em duas partes, rapidamente. Essa introdução, né, eu deveria ter feito, ela serve para o curso todo.
Eu vou dividir o curso hoje em duas partes principais. Uma primeira parte eu quero tratar das palavras que a Bíblia usa para tratar de vida, porque as palavras elaboradas para tratar da vida revelam alguma coisa da compreensão que essas pessoas tinham sobre a vida. E aqui eu não vou fazer separação entre hebraico e grego, tá? Eu vou pegar tanto o hebraico como o grego para falar da vida. E depois eu quero contar a história da vida segundo o Antigo Testamento, né? Em diálogo com o Novo Testamento, ok? Então seriam essas duas partes. Na próxima aula eu quero então desenvolver um pouco a crise da vida, né? Como a vida é boa e má ao mesmo tempo, como ela é alegre e triste, como ela é leve e pesada ao mesmo tempo, como que a vida pode ser tão polêmica assim, tão desafiadora assim. Eu quero dar um tratado sobre isso a partir de Eclesiastes. Então hoje eu vou ficar mais na parte introdutória, inicial, para ver como o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento entende a vida, né? Lembra que eles estão rodeados de pessoas, de culturas, de povos que têm outras respostas para a mesma pergunta. Esta é o diferencial, este é o diferencial, este é o corte, tá? A pergunta é, o que é a vida? O babilônio tem uma resposta, o grego tem, o romano, o egípcio, o sírio, o árabe, eles têm respostas. Que resposta tem o judeu, né? Que resposta tem o povo israelita? Como os profetas trataram disso? Essa é a questão que nós vamos responder aqui. A palavra hebraica mais usada para a vida é Haim. Haim. Escreve com H no começo para marcar esse som de R, como se fala no inglês, né? A-Y-I-M. Haim, né? E é interessante pensar que esse in é o plural do hebraico. Então, via de regra, né, não vou afirmar que todas, mas quando uma palavra termina em in, provavelmente ela é, ou quase sempre ela é um plural, né? Então veja, olha que interessante. A palavra hebraica para vida já dá uma ideia de intensidade. Não está dizendo de várias vidas, obviamente, mas é um modo de o hebreu dizer, se referir a algo grandioso. Portanto, em português soaria como vidas. Minha vidas, né? Assim como ele fala de Deus no plural, Elohim, e ele fala, ouve, ó Israel, Elohim é o único Deus, ele faz essa manobra gramatical de se referir ao único Deus, mas o modo como ele fala do único Deus é plural, né? Ele fala também da vida humana usando uma palavra plural, que mostra, talvez, né? Aqui nós não temos acesso direto a eles, então nós temos que intuir algumas coisas, mostra talvez a admiração, o espanto, né? A admiração pela vida, pelo viver, né? O verbo derivado deste substantivo Haim é Hayá, que significa não apenas existir, porque a palavra existir em português não intui, carrega a ideia de ação, de movimento, né? Nós, por exemplo, em português dizemos, a pessoa está em estado vegetativo, né? Ou então, o existir é estar aí, né? O estar.
Então, por exemplo, uma planta existe ali, né? Mas não tem movimento. Mas o verbo viver em hebraico, ele intui a ideia de movimento, de plenitude, de viver. De modo que... eu preciso da bateria aqui, amor, com urgência. A minha bateria está descarregando, só uma falha técnica aqui. De modo que o hebraico, ele vai chamar de vida, ele vai chamar vida, a vida com saúde, a vida longa, a vida plena. E ele vai chamar, sim, obrigado. E ele vai chamar de morrer o adoecer. Talvez por causa da precariedade dos recursos médicos, né? Pode ser, em que qualquer doença poderia matar e para as quais não havia remédio, pode ser que esta realidade primitiva esteja embutida aí, né? Mas a gente vai perceber, tá tudo certo, a gente vai perceber que no hebraico, viver é viver com plenitude, é viver com saúde, é gerar muitos filhos, é ser próspero, é se dar bem na vida, se dar bem no bom sentido, né? Não no sentido malandro, no sentido de vida boa, vida boa. E por outro lado, quando você está pobre, miserável, doente, com sua vida ameaçada, você já está contado entre os mortos, né? Você já está como que no Sheol, você está no caminho do Sheol, você está no caminho dos mortos. Você vai perceber que às vezes Jó fala de si como alguém que está morto, né? O salmista às vezes reclama da sua vida como alguém que está morto, né? Ele já foi cortado da terra dos viventes, ou seja, a sua morte é uma questão de tempo, né? Então, pode ser que seja uma ideia ligada à precariedade da medicina. Em todo caso, a vida, no sentido hebreu, não é apenas vida no sentido técnico, como nós dizemos hoje. Não, a pessoa ainda está viva, né? Não, ela está em estado crítico, mas ela está viva. Para nós isso é vida, enquanto a vida clínica, né? Por exemplo, não pode desligar os aparelhos, porque a pessoa ainda está viva, né? Ou então não há mais nada a fazer, é uma questão paliativa e tal. Para o hebreu, não. Para o hebreu, vida é vida em plenitude. Por causa disso, é fundamental viver de modo correto. Então, aqui vai ter uma associação muito forte já, intuída pelo próprio verbo, que viver não é apenas estar vivo, mas que viver é viver a boa vida. E para viver a boa vida tem que viver de acordo com a lei da vida, que para todos os povos é a lei do universo, é a lei da vida, é a lei dos deuses e tal. Para o povo judeu, há um passo além. Não é apenas a lei do universo, não é a lei no sentido impessoal, é o Deus Criador. Então, os judeus deram esse passo extraordinário, né, distintivo, no sentido de associar o bem viver com o Deus da vida. E aí está ligado vida com o Deus da vida. Nem todo Deus é Deus da vida. Tem Deus que é Deus da morte. Tem Deus que é perigoso. Tem Deus que não cuida de certas áreas, né? Ele não é responsável pela vida dos homens. O Deus de Yahvé é o Deus vivo. Portanto, tem uma ligação muito profunda entre não apenas o existir, mas o viver, viver bem, e viver bem só é possível de acordo com Deus. Bom, por último, que mais que eu tenho aqui para destacar? Bom, as palavras que nós estudamos na Antropologia 1, Nefesh, Ruach, estão também ligadas ao sentido de vida. Então, como a palavra Nefesh
é fôlego, e a palavra ruach é espírito, mas também é o vento da respiração. Então a palavra nefesh e a palavra ruach também são vida. Okay. Então a presença da vida no ser humano é a nefesh. A presença da vida, o princípio da vida, o que liga o ser humano ao mistério da vida é esse sopro que Deus deu ao humano. Vocês devem se lembrar lá de Gênesis 2:7, quando fala Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Veja que sopro é espírito, né? A palavra ruach é tanto espírito, no sentido que nós entendemos, mas também é sopro. Então Deus soprou seu espírito para dentro do ser humano. E isso é sopro e é vida. Então não é apenas sopro, porque o sopro sai. E por que ele volta de novo? E por que sai de novo e volta de novo? E por que a vida? E por que todo esse meu organismo pulsa de vida? Porque o Espírito de Yahvé foi soprado para dentro do ser humano. E aqui vocês vão entender por que é que eu recortei a vida humana da vida animal, porque a vida animal, Deus fala, produza a terra. O ser humano, o ser animal, todos os seres animais são da terra, produto da terra. O ser humano é chamado da terra, como todo animal, formado do pó da terra. Nossa carne é igual que nem, né? Nosso código genético, etc. Tudo segue a mesma estrutura de todos os animais. Claro, de acordo com a sua espécie, etc., família, etc., etc. Mas como que o hebreu vê isso? Aqui que eu quero colocar aquela minha provocação. Não foi Adão que escreveu isso. Não foi Noé que escreveu esse negócio porque ouviu do tetaravó lá de Gênesis 5. Foi um hebreu que, olhando para si e para o seu boi, para si e para o camelo, para si e para o seu servo, para seus filhos, para suas mulheres, e olhando para a cultura predominante de Canaã, da Fenícia, dos caldeus, dos egípcios, buscou respostas dentro desta aliança com Yahvé e de dentro desta convivência com Yahvé, formulou esta verdade que superou todas as outras. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele. Ora, um teste de verificação da teologia é a sua aplicabilidade. Bom, os outros saberes têm que se bater com suas próprias teses, suas próprias premissas, seus próprios pressupostos, seus próprios instrumentos para explicar como surgiu vida, como surgiu organismo, como matéria mineral se tornou matéria orgânica. E depois também tem que explicar como se formou a inteligência humana. O judeu, dentro deste ambiente da revelação, soube nos dar a resposta. Deus chamou a vida. A vida vem de Deus. E por que o ser humano é diferente? Porque Deus o chamou com um chamado especial. Deus deu a ele sua imagem e semelhança. Deus soprou nele seu próprio espírito para que o ser humano fosse, independentemente se é branco, negro, alto, baixo, rico, pobre, livre, escravo, homem, mulher, Deus formou a todos. Até o egípcio lá, o fenício, o babilônio, que pensa que ele foi feito do esperma, do sangue, da saliva, da baba dos deuses. Nós aqui judeus sabemos porque ele é assim. Porque Deus soprou nele o sopro de vida. E eles servem deuses que não são deuses. E eles pensam que são deuses. Mas dentro da nossa história com Deus, nós chegamos a uma
afirmação distinta. Foi Deus que fez isso. Nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Esses deuses dos povos não são deuses. Eles não dão conta do tamanho da vida. Eles não dão conta do tamanho da pergunta. A pergunta é muito mais profunda do que eles estão colocando. Então é dentro deste ambiente que alguém, em algum momento da história, olhando para si, olhando para a vida, olhando para a cultura, olhando para o céu, olhando para a lavoura, olhando para os povos, olhando para o mar, falou: isto requer um princípio ordenado, e o Deus de Israel, então, deixa de ser aquele deusinho da tribo, o deusinho da família, e assume uma proporção de Deus acima de tudo e todos, porque só um Deus, maior que o sol, que a lua, que as estrelas, que o abismo, que tudo que existe, poderia estar na origem de uma realidade tão grande, né? Então é nesse escopo que eu coloquei a vida, tá? Como vindo de Deus, e as palavras usadas são essas: Raim, como sendo plural, intenso, magnífico, grande, que só poderia ter vindo de Deus, e Hayá, no sentido de que a vida só é vida se é vida boa, né? Ou, nas palavras de Jesus, vida em abundância. A Cica Xavier está perguntando como pode ser definido vida plena para um povo escravizado sobre os hebreus. Exatamente. Boa pergunta. Exatamente. Um povo escravizado que se torna povo ao ter o poder do seu Deus, né, inaugurado numa obra de libertação, né? Então, este evento fundante do povo de Israel é, digamos assim, o seu DNA para sempre, e que nós cristãos herdamos, né? Porque, veja, o povo de Israel nasce como povo, assume a sua identidade como povo num ato de libertação. Libertação. E como é que eles enfrentam esses poderes da morte? Esses poderes que tornam a vida deles uma morte em vida? Porque é a escravidão, né? E porque Faraó se faz passar como Deus. Como é que eles se libertam disso? Porque eles vão à guerra contra Faraó e o vencem? Não. Porque o Deus da vida, o Deus dos pequenos, o Deus criador, quebra o jugo de Faraó para fazer o ser humano lembrar que todos são iguais. Quando Deus coloca o povo diante de si, naquela teofania do Sinai, ele coloca todos ali, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, estrangeiros, todos ali, e fala: vós sois o meu povo, eu sou o vosso Deus, né? Veja, Jesus Cristo vai transformar este evento pascal na fundação da nossa fé. Ele vai dar um significado infinito a um evento histórico. Esse evento histórico está na nossa matriz, né? Então, por isso Jesus Cristo pode falar da vida, vida em abundância. Por isso ele cura, por isso ele liberta, por isso ele traz de volta a alegria de viver e promete vida. Por quê? Porque ele está retomando a obra de libertação do Egito, contra Faraó. E com isso quebrando todos os poderes. Porque Faraó não é divino, mas ele representa um poder da morte. Né? A Celi disse ainda, muito necessária essa aula. E a Rosana diz assim, Rosana Prado, que conseguiu estar conosco ao vivo hoje, né? Legal. Diz assim: essa visão mágica da Bíblia a transforma para muitos crentes quase em outro objeto de culto. Exatamente. Um contrassenso que faz a palavra de Deus maior que o próprio Deus. Exatamente. Em muitos aspectos. É o problema do fundamentalismo, né? E a citação de versículos, né? Exato.
eu tenho que dar um curso, tá? Compromisso assumido, dar um curso de bibliologia, porque a Bíblia está sendo discutida por todo mundo, né? Está sendo usada, abusada e violentada, e é necessário dar uma aula sobre bibliologia, né? Se somos o povo da Bíblia, então pelo menos que saibamos a riqueza que esse livro tem e como ele pode nos libertar, né? Bom, passo agora rapidamente para as palavras gregas. Veja, o que eu vou fazer agora? Eu vou para outro universo, o universo, digamos, greco-romano, e vou pegar deles a palavra vida agora, porque esta palavra vai ser apropriada pelo Novo Testamento. E vai ser apropriada pelo Novo Testamento com uma nuance muito, digamos, enriquecedora. Então aqui é um caso em que eu não vou fazer crítica não vou fazer crítica à palavra grega, né? Mas vou dar um exemplo de como a palavra grega enriquece a nossa compreensão da vida. O grego tem duas palavras para dizer vida. E nós, brasileiros, e todo mundo, todas as línguas modernas da Europa, da América, sabem disso muito bem, porque estas palavras estão nos nossos idiomas. Uma palavra é bios, bios, que a gente usa aí para biologia, biografia, né? Bios, bioética, né? Então, bios é vida, biologia é estudo da vida. Esta palavra bios, ela fala da vida no sentido concreto, do sentido individual, a vida particular, a vida dos seres, né? Então, eu tenho vida, portanto, sou um ser bios, biótico, bios, né? Biotônico, fontoura, né? Que dá biotonos, né? Tonos é força, dá energia à vida, né? Bom, então essa palavra a gente conhece bem, ela não tem muito segredo, ela está aí na nossa língua, e ela tem esse sentido da vida particular, da vida concreta, a vida como nós a vivemos aí, esse ciclo vital, né, da pessoa que nasce, se desenvolve, se reproduz, morre, né? Esse é o bios. Mas eles têm uma outra palavra, aliás, antes de falar da outra palavra, essa palavra bios é pouquíssimo usada no Novo Testamento. Eu fiz aqui uma pesquisa, apenas 11 vezes ela aparece no Novo Testamento. Então, assim, ela é uma palavra, digamos, de pouco peso dentro da nossa teologia da vida. A segunda palavra é uma palavra muito importante que aparece 135 vezes. Então, bios aparece 11 vezes, só para te dar uma ideia da estatística, né? Do peso da palavra. E a palavra outra, que eu vou dizer agora, aparece 135 vezes. Essa palavra é zoe. Escreve Z-O-E. Zoe. Ou zao como verbo, ou veio para nós em português, zoo, que nós usamos, né, nas nossas línguas modernas, espanhol, inglês, português, né, a maioria das línguas modernas que usa esse prefixo, nós usamos para animais. Então nós falamos em zoológico, zoologia, zootecnia, zoo, né? Mas esta palavra, então esqueça o modo como nós usamos essa palavra, esqueça, tá? Não tem nada a ver. Aqui é uma diferença básica entre etimologia e significado da palavra. Então, o significado da palavra zoo, hoje, nas nossas línguas modernas, é principalmente vida animal, tá? Não tem nada a ver com o grego. Esquece, vamos agora voltar para o Novo Testamento. O que é zoe no idioma grego do Novo Testamento? Desculpa, do Novo Testamento. É a vida, é o princípio da vida. É a vida que transcende a vida bios. Os gregos pensavam que acima dessa vidinha terrena, essa vidinha
dos animais, essa vidinha humana, essa vida precária do corpo físico, do cansar, do morrer, do envelhecer, é bios. Mas ela é regida por uma super vida, por uma vida, digamos assim, superior, que energiza e que viabiliza, que potencializa a vida bios. Então, todos nós que vivemos somos tocados por essa vida zoe. E esta é a palavra usada para traduzir o Haim hebraico. Então, tira fora o bios, aqui você vai ver a força do hebraico, né? Que para corresponder, para verter para o grego toda a sua riqueza teológica, cultural, se apropria de uma palavra grega, né? E aí você tem que aqui fazer uma limpeza, né? Não pense no zoe como nós pensamos hoje, mas pense no zoe como foi apropriado pelo Novo Testamento. E esta palavra, então, da vida plena, da vida que a vida que quer vida, a vida que vive, a vida que transcende as fraquezas, as contingências da bios, esta é a vida zoe. Então, imaginem vocês qual vida Jesus diz que ele é, quando ele fala ego eimi ho bios. Não, ego eimi ho zoe. Jesus é a vida. Então ele pega a grandeza desta palavra na filosofia, no pensar grego, que já tinha percebido que para haver vida na Terra, e vendo que a vida na Terra segue uma certa ordem, quem é que comanda? Quem é que comanda as sementes? Como que uma semente de maracujá, que tem aqui no nosso jardim, né? Quem que comanda que essa semente brote, produza, agarre o que ela acha em volta e produza aquele fruto e não outro? Tem que ter uma zoe. Tem que ter uma vida superior que ordena essa vidinha da terra, né? E que então essa vidinha da terra, ao perecer, é levada então para a zoe. Esse era o grande objetivo dos gregos, libertar-se da vida bios, a vida do corpo, essa vidinha aqui, e migrar para a vida zoe. Mas o Novo Testamento vai dizer a vida estava em Jesus, e aqui eu já vou entrando um pouco no Novo Testamento, né, a segunda parte do curso, lá em João, eu vou comparar agora João 1 com Gênesis 1 e 2, né? Quando João, propositalmente, né, escreve esse texto que é assim, de tirar o fôlego, né, de tirar a nefesh, né, fazer a nefesh, né? Quando ele fala assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A Zoe estava nele, e a Zoe é a luz dos homens. A Zoe, a luz, aliás, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este princípio, que os gregos chamavam de logos, João vai dizer, se fez sarx e habitou entre nós. E essa zoe, que os gregos consideravam a vida que transcende tudo, estava no Cristo. E o Cristo é a vida. E esta vida é que ilumina, assim como nós dependemos do sol para viver. João aqui faz um trocadilho maravilhoso, interdisciplinar, né?
multifilosófico, dizendo esta vida de Cristo é que ilumina o ser humano e mostra como viver. Porque fora desta vida e desta luz, o viver não é viver, é bios. É a vida, é o morto-vivo. É o zumbi, como nós falamos hoje. É o zumbi, é o morto-vivo, né? É uma morte questão de tempo, né? Ele é alguém que carrega o corpo da morte. Ele vive, mas está morto. É uma questão de tempo. Mas João vai dizer, a vida está em Cristo. E esta vida ilumina a vida dos homens. E os homens, então, os humanos, vêm para esta luz. E nesta luz vivem. Agora você vai entender por que João trabalha tanto esse trocadilho de luz e vida. Falei luz e vida, lembrei que aqui em Curitiba, né, é a sede de uma editora chamada Luz e Vida, famosa no Brasil inteiro, né? Luz e vida, vida e luz, né? Se a gente perguntar para a biologia o que tem a ver luz com vida, bom, talvez eles vão dizer sobre a fotossíntese, né, nas plantas que gera o oxigênio. Bom, eu não preciso ir em outras ciências para saber que nós dependemos do Sol para viver. E que se o Sol se apagar, toda a vida vai para o espaço, né? Vai para o espaço literalmente, né? Vai uma grande explosão, não vai sobrar nada. E que nós dependemos da luz do Sol para viver. Se for um pouco mais para lá, nós congelamos. Se vier um pouco mais para cá, nós torramos, né? Então, a luz do Sol. João faz esse trocadilho, então, dizendo que a nossa vida não depende só da luz do Sol, depende da luz da vida, né? Assim como nós dependemos do Sol para viver, dependemos do Cristo, do Zoe de Deus para viver. Com isso, eu esgoto aquela parte que eu falei que eu iria tratar como a Bíblia fala da vida, tá? Então, talvez vocês não sabiam disso, talvez já tenham sabido, mas só para dizer que a palavra que o Novo Testamento pega para falar de vida é esta palavra especial do grego, que por sua vez traduz uma palavra especial do hebraico. Okay. Vou para a segunda parte, mas se tiver algum comentário, alguma pergunta, eu quero falar agora como a Bíblia, né, um diálogo entre Gênesis 1 com João 1, retrata o mistério da vida, né? A etiologia da vida, a origem da vida. A Rosana diz assim, sempre me emociono ao ler esse prólogo de João. Eu também, já até Maravilhoso. Coloquei poesia aqui, né? Maravilhoso. Já escrevi algumas vezes sobre isso, porque é inesgotável. Esse texto é inesgotável. E a Tatiana diz que precisamos mesmo dessa aula de bibliologia. Isso, legal. E a Marlene diz assim, é importante lembrar que José havia feito os israelitas prometerem que levariam seus ossos dali, do Egito. Isso quer dizer que mesmo na condição de escravos, eles sabiam que era uma condição temporária Isso. E olhavam para frente na promessa que eles tinham. Estavam ali, mas sabiam que não eram dali. De uma certa forma, essa esperança contribuía para a acepção dessa vida plena. Agora veja, estamos falando de um antepassado, né, que conservou lá essas tradições. Até que ponto o grosso, a massa, né, dos hebreus sob opressão tinham esta consciência viva, a gente não sabe dizer. Mas eu falei disso na aula de domingo, né, Marlene? Falando sobre como os judeus desenvolveram a noção de história. O fato de eles terem uma memória de fé, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e um futuro, né? De certa forma, você tem toda a razão, foi impossível escravizar os judeus, né? Quantos povos foram escravizados e desapareceram? Os judeus, como os índios brasileiros, não se prestam, né? Não se permitem a escravidão. Né? Então você tem razão. Quantos povos foram extintos por meio da escravidão? Né?
E o povo judeu, mesmo sendo minoritário, né, na sua angústia, clamou por libertação. Né? E nesta sua atualização da promessa, né, criou uma abertura que é mais estupenda do que o caminho no mar. Né? Abriu caminho para um povo sair da escravidão e afirmar a sua autonomia étnica. Né? E é sempre bom lembrar, né, voltando para o curso de domingo, que nós somos herdeiro dessas tradições. Hoje eu estava falando com alguém, falei com a Irene esses dias também, sobre a palavra verdade em grego. A palavra verdade em grego, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Vida, zoe. Verdade em grego é uma palavra negativa. Por que negativa? Porque começa com um prefixo de negação. Aletheia. Aletheia. Esse A, que faz também negação em algumas palavras em português, como, por exemplo, amoral, não moral. Né? Então, o A é usado como negação nas nossas línguas modernas, isso é derivado do grego. Mas a palavra aletheia é uma palavra negativa. Né? Aletheia. A significa não. E letheia, letos. Letos significa morto, adormecido, apagado. A verdade, segundo os gregos, essa palavra aletheia, né, tem uma nuance diferente do que a palavra em hebraico, que eu não lembro agora. Mas a palavra em grego tem uma luz muito importante para a nossa fé, que a verdade é despertar, a verdade é iluminar, a verdade é pegar aquela pessoa que está meio, como é que fala, dormente, entorpecida, alienada, ela está fora de si, e acordá-la. Eu amo esta etimologia, né? Aletos, me faz lembrar Paulo, né? Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Acorda para a vida. Acorda para a vida, meu filho, né? Efésios 5,14, né? Por isso se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E aí nós entendemos também porque que João, como eu acabei de falar, realça tanto a questão de Cristo como sendo a luz, eu sou a luz do mundo, e por que o milagre de abrir os olhos dos cegos era um milagre messiânico. Então Cristo vem para nos arrancar da mentira, a mentira que entorpece, que ilude. Essa música que eu toquei aqui no início da aula fala, se você pensa que a vida é feita de ilusões, quem de nós pode dizer que está liberto das ilusões? E quem de nós não está se encobrindo de ilusões para poder viver? Olha o que o Evangelho está dizendo. Eu sou a verdade. Ou seja, diante de Cristo, toda ilusão, toda máscara, toda dormência, toda escuridão, tudo aquilo que entorpece o ser humano está afastado. E a luz brilha. Por isso é que nós podemos chamar à tona aqui temas tão duros como a morte. Porque nós podemos fazer isso sob a luz de Cristo. Poderia ser, por um lado, pensar, meu Deus, que tema mais... né? Vamos falar de outra coisa, de morte não, né? É um pouco perturbador estudar sobre morte, pensar sobre morte. É uma coisa que nós queremos esquecer, entorpecer, né? Entorpecer. Por outro lado, vamos ficar pensando só nisso, nós vamos enlouquecer, né? Mas a luz desta esperança, né? Que nos faz olhar nossa finitude, nossa bios perecível, e ao mesmo tempo abre os nossos olhos para esta zoe, esta zoética
né, de Deus em Cristo, esse é o ponto a partir do qual nós podemos falar sobre isto. Bom, eu quero ir encaminhando aqui para as conclusões desta aula, e eu quero fazê-lo através de 5 momentos, vou dividir em 5 momentos, em que nós vamos dialogar. Vou fazer isso muito rapidamente, mas você fique aí com essas 2 indicações, né? Gênesis 1 e 2, que tratam o quê? Da criação. E João 1, que também trata da criação, numa outra perspectiva, obviamente, né? Lembra daquela advertência e daquela provocação que eu fiz no início da aula. Quem escreveu isso aqui não foi Adão, tá? Não foi Sete, não foi Abel, não foi Noé, não foi Enoque, tá? Quem escreveu esse texto foi um judeu lá no meio da vida, da estrada, atormentado pelas mitologias dos povos e carregando no seu nariz o fôlego da vida e se perguntando pela vida, né? E em contraste, em oposição às demais mitologias que eram predominantes, porque eram povos muito mais antigos e muito mais numerosos e poderosos para impor sua mitologia, o povo judeu teimou em fazer brotar uma visão absolutamente nova da vida, do mundo. E esta revelação judaica é que incorporou as demais e predominou. Né? Então hoje tem muita crítica contra a Bíblia, contra os cristãos, contra a teologia, contra a igreja e tal. Nós fizemos tudo isso quando éramos um Zé Povinho. Não vem que não tem, né? A teologia cristã, exato. A teologia cristã predominou porque ela deu respostas satisfatórias, né? E se hoje as filosofias modernas estão nos desafiando, é porque nós não estamos sendo capazes de articular respostas autênticas. Ponto negativo para nós, né? Mas nossos antepassados deram respostas que superaram as escolas filosóficas, né? As escolas filosóficas estavam, de certa forma, num beco sem saída. E quem deu para elas condições de prosseguir foi a visão que os cristãos sintetizaram com o Antigo Testamento e deram para o mundo. Né? Ninguém foi obrigado a aceitar a doutrina cristã, aceitaram porque fez sentido, porque atendeu melhor as perguntas colocadas. Bom, voltando aqui à questão, 5 momentos. No momento 1, de acordo com a nossa fé, de acordo com as respostas das Escrituras, no momento 1, há apenas Deus e nada mais. No princípio, Deus. Ou o outro princípio que João fala, no princípio era Deus, no princípio sendo Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer que Deus está à parte acima e além de tudo que existe. Tudo que existe, que nós sabemos ou não sabemos, de acordo com esta resposta, está à parte de Deus. De modo que se nós fôssemos colocar tudo que existe em 2 conjuntos, Deus estaria sozinho de um lado e do outro lado tudo que existe, quer seja vivo ou não vivo. Animais, plantas, planetas, ET de Varginha, o que você quiser. Tudo que existe, anjo, demônio, o que você quiser. Tudo está do outro lado. No princípio, Deus. No princípio era o Verbo. Este Verbo estava interno com Deus porque só havia Deus. Então, Deus estava em si mesmo, em plenitude, em vida. Atos vai chamar este Deus de autor da vida. No momento 2, obviamente, como as coisas existem, nós vamos dizer
que há Deus e tudo que existe, Deus e as coisas. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus e terra é a maneira de a Bíblia se referir a tudo que existe. Ela não conhece a palavra universo, ela não conhece a palavra planetas, ela não tem uma nomenclatura moderna para se referir ao espaço, então ela fala céus e terra, é a cosmologia antiga. Aqui em João, ele vai dizer tudo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E para não deixar dúvida, faz a segunda frase ao inverso, afirmando a mesma coisa. Sem ele, nada do que existe existiria. Nada do que foi feito se fez. Então aqui diz quem é Deus. Deus é o verbo, Deus é aquele que está com o verbo. Ou seja, este Deus do momento 1 e do momento 2 é um Deus que se relaciona consigo, que tem tudo em si, tem o verbo em si, toda razão, toda lógica, toda ciência, toda vida está em Deus. E aí repartimos então, sobre a criação. Não se pergunta sobre de onde veio e etc. A Bíblia parte do ponto que Deus é e, segundo momento, Deus cria. No momento 3, Deus cria vida. Então, eu não vou perguntar o que é a astronomia, a cosmologia, a biologia, a genética, falam sobre o surgimento da vida. Eles têm seus próprios instrumentos, suas próprias ferramentas de trabalho. Eu sou teólogo, teólogo cristão, né? Então eu vou perguntar para a teologia. E na teologia, a teologia elaborada a partir dos textos, eu tenho a seguinte resposta: Deus mandou a terra produzir. Deus, pelo verbo, espero que você não esteja pensando num Deus que grita em português ao espaço, né? Aquele Deus como é que chama, do Michelangelo, né? Velho, barbudo, desgrenhado, envolto em lençóis, que grita em português, haja, e ouve Fiat Lux, né? E ouve Lux. Não. Nós estamos dizendo que por meio do verbo tudo que foi feito se fez. E que o Espírito de Deus pairava sobre esta criação e que o Espírito gerou vida. E assim como nós vemos micro-organismos na Terra, e assim como até Darwin e o evolucionismo diz que a vida vem da Terra, assim também o Gênesis, sem pretender ser cientista, nem biólogo, nem evolucionista, isso é outra ciência, não estou colocando em pauta nenhum diálogo aqui, estou falando a partir de Gênesis 1. Este Deus eterno, vida pura, luz pura, ordena que haja vida. E então o Gênesis vai dizer que surgem as plantas, os peixes, os animais e as aves nesta ordem. É muito interessante pensar que o Gênesis, veja, não é Deus que está psicografando o negócio. É o judeuzinho lá no deserto, na sua tenda, pensando como vieram todas estas coisas. E por alguma razão coloca as plantas primeiro, e depois, em outro dia da semana da criação, né, os peixes primeiro, a água primeiro, a terra depois e as aves depois. Essa é uma ordem interessante, embora não tenha nada a ver com ciência. O judeuzinho aqui não está fazendo ciência, ele está olhando para a vida, está fazendo perguntas dentro do escopo da aliança. Bom, o momento 4, então, é um momento separado em que Deus cria a vida humana. E então aqui nós temos a origem da vida humana. Deus criou. Deus criou segundo o seu propósito. Esta é uma criação especial, porque há um diálogo interno de Deus
em que Deus diz, de si para si, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então percebam como Deus é plural, Elohim, e cria uma vida Raim, que também é plural, que corresponde a Deus, né? Não vamos entrar nisso, né? Mas nesse momento 4, Deus cria a vida, Deus sopra de si para a vida. Até então, Deus não soprou nada, Deus falou, mas não soprou, né? Deus sopra sobre este homem e chama este homem a ser. Gênesis fala que Deus soprou sopro da vida nas narinas do humano, que passou a ser uma nefesh, neshama, né? Uma outra palavra também hebraica para vida, alma vivente. Então é desta maneira que a revelação cristã, judaica, e por todo o Antigo Testamento vai falar, tu és o Deus vivo, tu criaste todas as coisas, tu me criaste, vai dizer o salmista, o Senhor me fez, o Senhor me viu ainda substância informe no ventre de minha mãe, o Senhor formou os meus ossos. Olha, não tem nenhum conhecimento de genética aqui, nenhuma ultrassom, não tem nada. É um humano falando sobre a maravilha da vida, que impõe ao ser humano uma sacralidade diante da vida e uma admiração incomparável com o Deus da vida. João vai dizer isso dizendo, a vida estava nele. A vida estava nele. Então, a vida não tem uma origem terráquea, não tem uma origem mecânica, não tem uma origem inorgânica. A ciência que se vire para explicar isso, é problema da ciência, né? Eu não vou me meter onde não sou chamado, né? Eu estou dizendo que a herança que formou a nossa fé nos diz que a vida é um dom de Deus. No momento 5, eu coloco então a vida do humano com Deus. Claro, toda forma de vida, mas como eu estou recortando em cima da vida humana, a vida do humano com Deus. Deus chama o ser humano responde a Deus, Deus planta um jardim para o humano, Deus planta nesse jardim uma árvore que simboliza a vida dependente de. Vocês não acham, né? Por favor, tirem as crianças da sala, né? Vocês não acham que tinha no Jardim do Éden uma árvore com maçãs que tinha o dom da vida eterna, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Ah, não, maçã era da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Irene está falando que a fruta da árvore da vida era, de fato, uma pera, né? Mas há controvérsias, né? As pesquisas ainda não chegaram lá. Não, gente, brincadeira, né? É claro que aquilo representava uma relação com a vida, né? Eu acho que todos nós aqui temos maturidade suficiente, né? Ninguém vai ficar decepcionado se eu disser que a árvore da vida é um símbolo da relação do ser humano com Deus, seu Criador, sua contra-imagem, lembra da aula de antropologia, com este ambiente que lhe propicia a vida. Desses 5 momentos que foram apresentados aqui de modo muito sucinta, mas que é profunda, nós podemos tirar pelo menos 2 conclusões que são fundamentais para continuarmos a pensar na vida, para nos vermos na vida. Deus é a vida. Deus é a vida da vida, Deus é, de acordo com um termo da teologia, autoexistente. Deus é vida, Deus é o único vida, Deus é vida em si mesmo.
Deus não depende de nada fora dele para viver. Ele é único. Lembra do momento 1? No momento 1, há apenas Deus. Significa dizer que a vida de Deus é uma vida perene, uma vida que não envelhece, que não se desgasta, que não se cansa, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele é antes da eternidade, depois de toda a eternidade, e nós só podemos ficar aqui admirados e profundamente maravilhados. Por isso que é difícil até imaginar, né? Não é para imaginar, não é para pensar. Imagina lá o velho barbudo de branco. Se nós não podemos sequer definir a vida, que dirá o autor da vida, né? Então a vida nos coloca aqui cara a cara com Deus. E a vida toda outra, mas eu vou falar apenas da vida humana, é uma vida que tem uma qualidade fundamental. É uma vida dependente. Toda vida é dependente. Parece simples, mas é uma palavra muito pesada que deve entrar fundo na nossa mente. Nossa vida é uma vida dependente. Nós dependemos do ar para viver. Se nós ficarmos alguns segundos, 1 minuto sem ar, já era. Nós dependemos da água, nós dependemos da luz do sol, nós dependemos de alimento, nós dependemos de uma série de coisas, dependemos de amor, de afeto, de sociabilidade, de cultura, nós dependemos de segurança. Nós temos N necessidades para viver. Somos seres gloriosos por um lado, por outro lado, muito frágeis. Mas a teologia está ancorando a nossa dependência numa fonte que transcende todas essas outras aí que a ciência nos diz. Então, a ciência diz, claro, e você sabe disso por experiência própria. Depende do ar, da água, da luz, do alimento, da água, de afeto, de amor, segurança, etc, etc, etc. Né? Tudo isso está definitivamente comprovado, ninguém tem dúvida disso. Mas a teologia abre os nossos olhos, lembra da aletheia? Abre os nossos olhos, essa nossa dormência, esse nosso torpor que nos engana a respeito da vida para dizer, nem só de pão viverá o humano, nem só de ar viverá o humano, nem só do ambiente viverá o humano, mas do sopro que procede da boca de Deus. A boca de Deus que expirou o sopro de vida no humano. Então é como se este breve texto do Gênesis abrisse a cortina e falasse, carinha, você está achando que você tem bateria eterna, né? Você está achando que a tua vida, né? Que se você se alimentar bem, fizer check-up, etc, 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 e for rico e tudo mais, você vai viver bem, né? Vai, de fato vai. Expectativa de vida, né, irmãos? Expectativa de vida... Tá, a expectativa de vida do brasileiro, acho que já está chegando nos 80 anos, é maravilhoso, né? Pensar que o povo da época de Jesus vivia 50 anos, 60 anos, né? E Paulo fala, a vida é 70 anos, quem passar disso está ferrado. Não com essas palavras, né? Mas é isso que ele queria dizer, né? Embora ele tenha vivido 120, né? Mas, excepcionalmente, alguém vive. Mas nós carregamos em nós a deterioração e tudo em nós morre. Este brevíssimo texto de Gênesis e de João abre as cortinas para nós e diz, tua verdadeira vida, a vida boa, a vida da vida, a vida em abundância que Jesus falou, eu sou a vida, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, esta depende do sopro, do vento, do Espírito de Deus. Só Ele pode dar a vida zoética, a vida eterna,
Depois nós vamos falar sobre vida eterna, não quero falar hoje para não confundir. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente começar a pensar sobre vida. Deus é a vida. Fora de Deus, tudo morre. Apenas em Deus as coisas existem e podem viver. Nós, humanos, somos finitos, mas carregamos uma vida que não se conforma com a finitude, que anseia viver. Este nosso respirar é como um modo de dizer: eu quero vida, mais vida, mais vida, mais vida. E tudo que eu faço é para manter este fôlego aqui comigo. É verdade. Tudo, tudo, tudo. Mesmo que o nosso torpor nos engane. Porque a vida do homem do Gênesis 3 o ilude e o faz pensar que ele é Deus. E todos nós estamos enganados, profundamente enganados, porque vivemos como se fôssemos deuses. Então, Este é o ponto fundamental que nós temos que estabelecer aqui. Nossa vida é gloriosa porque vem de Deus, mas é fragilíssima e é dependente. E ela precisa de vida, vida e vida. Mas essa vida não está no dinheiro, não está na riqueza, não está no prazer, não está nisso, naquilo, na fama, está em Deus. Pode criar um senso, essa vida, a que todos vamos dizer, ninguém tem direito, né, a essa vida, mas recebe essa vida, todos, maus e bons. Não existe meritocracia, A vida humana, a vida humana, sim. Essa É um vida. dom, eu não vou dizer, né, que você falou não merece e tal, ninguém tem direito e tal. É um dom. É um dom para todos. É um dom de Deus. Toda vida é um doar de Deus. Ele dá da sua vida. É importante esse ponto que ele está colocando, porque Deus não apenas cria. Segundo a teologia judaico-cristã, Antigo e Novo Testamento, ele cria e sustenta todas as coisas. Isso só a teologia pode dizer. Sim. Né? Continua teu pensamento. Sim, então meu pensamento é o fato de isso independer das pessoas, de certa forma, da prática do bem e do mal, não pode criar uma ideia errada, completamente errônea, de que dessa dependência, de que não existe essa dependência total. Com certeza. Eu quero falar disso na próxima aula, porque hoje eu falei da origem. Né? A próxima aula eu quero falar como o ser humano vive. E eu já canto aqui a bola, né, para vocês ficarem matutando, que todo ser humano, de acordo com a revelação judaica, com Gênesis 3, todo ser humano é presa de uma mentira profunda. Sereis como Deus. Todo ser humano. Não adianta me olhar com essa cara. Eu sei porque é a minha cara. Todo ser humano é presa de uma mentira profunda. Que eu sou dono da minha vida. E que eu sou meu próprio Deus. O que as escrituras estão fazendo aqui é tirar esse torpor, tirar esta droga, esse narcótico, que faz o ser humano viver como enganado, como você falou, a falsa impressão, a ilusão de que nós somos nosso próprio Deus. Por isso nós não temos uma resposta para a vida nem para a morte. E criamos fantasias para suportar a vida e o morrer, porque são insuportáveis. Porque eu penso de mim como Deus.
mas não posso garantir para mim viver como os deuses vivem. Os deuses não morrem, os humanos morrem. E isso é injusto. Como eu posso morrer? Como o ser humano pode morrer? Como os animais morrem? Então, há uma relação de ódio, de rivalidade contra Deus, que está lá no fundo da alma humana. Deus não pode existir e não ser eu. Deus é um rival, aquela mentira que Gênesis coloca naquela simplicidade. Sereis como Deus. E no final do capítulo 3, Deus fala do homem. Agora ele é como um de nós. Conhecimento. Ele não é, mas pensa que é. E assim ele viverá. E por isso não pode mais ter acesso à vida. E o cristão, ou o evangélico, no caso, ele entraria nessa categoria? Ou às vezes até piora se ele não tiver uma noção? O cristão, nesse sentido aqui, é o cristão que se alimenta da aletheia. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Olha aí, mortos, no sentido simbólico. Né? Levanta-te dentre os mortos. É o quê? Né? Significa dizer, as pessoas estão como mortas. Por isso, Paulo vai dizer, nós andávamos como os mortos, nós estávamos mortos. Por que mortos? Porque nós pensávamos o falso a nosso respeito e com isso condenávamos a nossa vida a uma nulidade. Então, o cristão é aquele que pode enfrentar sua finitude. Nós podemos olhar nossa finitude sem medo. Por quê? Porque em Cristo nós fomos libertos da finitude para a vida da vida. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham Zoe. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Verbo passado, já passou da morte para a vida. Isto vai afetar e revolucionar nossa forma de viver. Mas tudo começa aqui. A vida é um dom de Deus. Todos os dias de manhã, nas minhas orações rotineiras, eu me obrigo a dizer contra mim mesmo: eu te dou graças pela vida, ó Pai. Eu te dou graças pela vida, porque a vida que tenho é um dom. E eu não sou a Deus. A verdade... exatamente, eu não sou Deus, eu não sou Deus. Né? Diz que o César Romano tinha um escravo que ia cochichando nele, né? Você não é Deus, você não é Deus. Talvez nós deveríamos falar isso uns para os outros, né? Eu tô dizendo isso. Você não é Deus, meu irmão. Desce daí. Eu perguntei do cristão por isso, porque às vezes o evangélico, ele acha, ou o cristão, ele acha que além dele ser melhor, porque ele é o escolhido, ainda ele tem Deus a favor dele. Tem uma série de ilusões que fazem parte da leteia. E aí leteia, ele não é Deus, mas ele está ali junto, ele está numa estrutura mais alta do que os demais. Né? Se a gente pensar como João pensa, que a nossa vida é uma vida iluminada por Cristo, não iluminada como o gnosticismo falava, né? Mas iluminada por Cristo, a vida do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, assim, nós, cristãos, somos misturados. Não vem que não tem, nós somos misturados. Nosso coração cambaleia entre o erro e o acerto, e por isso nós temos que ser humildes e viver em comunidade, ouvir uns aos outros e aprender uns com os outros. Para que nós nos mergulhemos nessa vida de Cristo, nesta dinâmica da vida de Cristo. Por que é que o cristão tem que amar? Por que é que a lei fundamental da fé cristã é o amor? Porque Deus é amor.
Por que Deus deu vida? Porque Ele é amor. Por que criou? Porque é amor. Por que Cristo morreu? Porque Ele é amor. Então, é no amor, é no doar a vida que nós vivemos. Por isso Jesus fala, quem quiser reter sua vida, perdê-la-á. Porque quem quer reter sua vida? O ídolo. O ídolo quer reter sua vida. Quem é que doa a sua vida? Que dá a sua vida? O Deus de Jesus. Porque Jesus deu a sua vida. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Por que o ato de amar, o ato de doar, o ato de repartir, o ato de lutar por políticas públicas para que cada ser humano viva a vida, não apenas exista, mas viva a vida plena, se desenvolva plenamente, é uma marca do amor cristão e não do comunismo, como os idiotas dizem. Idiotas no sentido etimológico. A Rosana Prado diz assim, porque nós temos que resgatar a plenitude da vida. Enquanto todos não viverem plenamente, e aí que o comunismo fracassa, porque a utopia comunista quer dizer, se todo mundo tiver terra, pão, água, roupa, saúde, etc, etc, todo mundo vai virar feliz. Falta a aletheia, para dizer falta a fonte da vida, meu. Falta a fonte da vida. Marx não deu respostas para isso. Por isso é materialista. Porque tem que reduzir o ser humano à satisfação com as coisas. Por isso a utopia cristã é revolucionária. Porque ela não apenas traz o pão, a água, a vida, o alimento, o SUS, a não sei o quê, para que todos vivam a vida. Mas ainda os reconcilia com Deus. Então, o projeto de Cristo é insuperável. Sim, a Rosana Prado diz assim, somos biofinitos, falíveis e corruptíveis, totalmente dependentes da zoe eterna, perfeita e incorruptível. Exatamente. Ela uniu as duas É palavras. isso que Paulo fala, sermos revestidos da vida. Nós gememos nesse corpo, nós carregamos nesse corpo todos os efeitos da decadência. Mas nós queremos vida. E Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Agora vocês entendem o que ele quer dizer, né? Quem quiser, venha a mim e beba, de graça, da água da vida, né? Porque há vida. Então, enquanto todos ao nosso redor estão dizendo, cara, conforme-se. Você viveu 70, 80 anos, cara, conforme-se. O importante é viver e se dar bem, gozar a vida. Os jovens hoje nem querem mais viver muito, querem viver intensamente e morrer jovem. Nós estamos sendo levados a renunciar à vida. O Evangelho está dizendo, não, este grito estancado na sua garganta corresponde a um desejo. Existe o objeto do seu desejo, existe vida. Né? Nosso horário está avançado. O último comentário da Tatiana diz assim, aula maravilhosa. Essa forma de vermos a Bíblia e de ter essa lente de leitura quebra muitas confusões, afasta muitos equívocos sobre a mesma. Isso. A Bíblia hoje é lida e tida como amuleto. Muitos têm ela como um peso que tem proibições, veem e vivem nessa perspectiva de vida. Usar a Bíblia para opressão, né? Que tão bom ver que cada povo entende e tem seus conceitos sobre a vida e sobre o Criador. Isso nos faz respeitar as culturas e ideologias de cada povo. Exato. Quero continuar a ler a Bíblia com os pés no chão e sentir ela segundo a minha realidade. Ouvindo isso, me faz lembrar quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Exato. Isso nos remete à vida plena. Amém. Para todos. Para todos. Só viveremos se todos viverem, só seremos felizes se todos forem felizes. Essa é a nossa missão, esse é o Evangelho do Reino de Deus. Gente, na próxima aula eu continuo falando sobre a vida. Tá, só o último comentário da Sica, bem interessante aqui. Ela colocou, Irene, eu conheço uma pessoa que ficou muito chateada com Deus porque ela perdeu um sorteio de um carro para uma católica. Isso. Senhor, eu faço tua obra e tu dá o carro para idólatra, gente. Vai ver que fez campanha na igreja. Bem-vindo à creche, né? A creche. Olha isso. É, lamentável. Gente, um prazer. Então, continuamos essa conversa na próxima aula. Até domingo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Beijo.